Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Integre-se. Eu me chamo Nessa Santos e a partir de agora nós vamos começar oficialmente as leituras coletivas do ano de 2023. Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Vamos começar então essa semana com mais uma leitura coletiva e atemporal aqui no canal, tá bom? Vamos começar, como eu falei antes, as leituras oficialmente, né, de 2023, tá bom? Eu comecei o ano compartilhando com vocês uma meditação de cura e de limpeza integral. Se tu ainda não viu, vou deixar aqui nos cards, tá? Aqui desse lado ou desse, não sei ao certo, para que tu possa fazer e começar, né, a liberar os teus traumas, as tuas dores de relacionamento, do passado, enfim, relacionamento pode ser relacionamento amoroso, familiar, enfim, profissional também. Então essa meditação com certeza vai te ajudar em muitos níveis, tá bom? É um vídeo anterior a esse, mas vou deixar aqui nos cards para facilitar para vocês. Se tu não é inscrito aqui no canal, te convido a se inscrever e fazer parte, né, da nossa egrégora, tá bom? E vamos lá, gente. Vamos começar então a nossa leitura. Como eu sempre falo para vocês, eu verifico antes. E a leitura de hoje é uma leitura, então, sem tema específico, é uma leitura aberta. A gente vai falar sobre o que a espiritualidade colocar em mesa, tá bom? Então, vai respirando bem fundo, separa esses minutinhos para ti, porque com certeza a espiritualidade tem um recado, uma mensagem, uma orientação que pode te ajudar nesse momento. Se por acaso não fizer sentido com o teu momento atual, tá tudo certo, é uma leitura coletiva, então solta pro universo, tá? E todas as leituras aqui do canal também são atemporais, então se essa não se encaixar, volta aqui nos vídeos anteriores que pode ter alguma que pode te ajudar nesse momento, tá bom? Vamos lá então, respira bem fundo, puxa o ar pelo nariz, solta o ar pela boca, vai se conectando com o teu coração, vai abrindo a tua mente, vai pedindo a presença dos teus guias, dos teus mentores, dos seres de luz que tu confia e que tu acredita nesse momento, para que eles estejam presentes aqui contigo, para que se tu tá buscando algum sinal, alguma confirmação, possa chegar sim através dessa mensagem também, tá bom? Deixa eu baixar aqui o som, não sei como tá pra vocês, mas pra mim tá um pouquinho alto, deixa eu baixar aqui. Vamos lá então. Aqui também, eu não sei às vezes se vocês escutam, mas eu sempre deixo uma música ou de limpeza ou de conexão tocando ao fundo para que a nossa leitura seja ainda mais elevada e mais conectada com a espiritualidade. Vamos lá, vai respirando, vai se conectando, tá bom? E gente, deixa eu dar um recado para vocês. A agenda, né, para quem tem interesse em fazer consultas particulares, ainda tá fechada, mas em breve eu vou abrir, provavelmente essa semana, ainda falo com vocês através das redes, então aproveita, já me segue lá no Insta, por lá eu passo todas as informações de consulta, a gente fala sobre energia, sobre tudo que tiver, a gente conversa lá também, tá bom? Peraí, deixa eu tirar aqui. A gente conversa lá também, tá? E me segue também lá no aplicativo vizinho, que é o TikTok, porque lá eu também faço leituras coletivas, faço faço leituras atemporais. Então me segue no Insta, me segue no TikTok e se inscreve aqui no canal para ficar por dentro de tudo, tá bom? Vamos lá então. O que a espiritualidade tem para falar para ti que chegou até esse vídeo, independente do dia, do momento? Vamos lá, abre o coração novamente, abre a mente para receber. Vamos lá então. Gente, esqueci de ligar o meu incenso. Espera aí. Deixa eu acender aqui.
Agora sim. É sempre bom, né? Vamos lá então, gente. O que a espiritualidade tem para falar para ti neste momento? Gente, eu acendi o incenso direto, mas eu sempre deixo consagradinho antes, né? Porque tudo é intenção, né? Nada trabalha sozinho. Então tudo aquilo que a gente coloca a intenção se potencializa. Meu Deus! Literalmente se potencializa. Deixa eu dar uma olhada aqui. Interessante. Eu vou tirar mais um aqui, já começo a falar com vocês. Olha só. Eu tô vendo algumas pessoas aqui que não estão conseguindo... Eu sinto algumas pessoas aqui que não estão conseguindo nem entender por que estão se sentindo... de alguma forma com algum conflito interno. Eu sinto algumas pessoas aqui apreensivas, sabe, eu sinto algumas pessoas assim numa energia, agora eu preciso ir pra cima, eu preciso fazer alguma coisa. Mas mesmo com esse sentimento de ação sendo positivo, ainda é conflitante por algum motivo dentro de ti, tá bom? E eu sinto que esse conflito vem porque de alguma forma foi oferecido algo, talvez uma oportunidade chegou, mas eu não sinto essa oportunidade chegando assim, ó, de uma forma tranquila, leve, tá? Eu sinto que é como se vocês estivessem se controlando muito, ou para não explodir, ou para não brigar, ou para não falar alguma coisa que deveria ou que poderia, tá? Porque eu sinto vocês aqui usando o máximo que conseguem do controle interno. Tá? E isso eu vejo de uma forma positiva aqui para vocês, porque é como se vocês estivessem pensando antes de agir, pensando antes de falar, pensando antes de tomar uma atitude. E isso é muito bom porque me fala de prudência, tá? Mas ao mesmo tempo que essa prudência é boa, é necessária e traz o equilíbrio necessário para que tu faça a escolha e tome a atitude certa, tem que cuidar para esse conflito que tu tá sentindo aí, na verdade, né, não tá sendo baseado somente no medo, tá? Então, a atitude que tu tá tendo de talvez colocar o pé no freio antes de tomar uma atitude é positiva, mas ao mesmo tempo esse pé no freio tá me dizendo que também vem muito baseado no medo, talvez no medo do que as pessoas vão pensar. Aqui também tem muito, eu sinto muito medo de perder algo, por quê? Eu sinto que esse sentimento aqui de conflito interno vem... essa carta aqui, na verdade, ela fala desse conflito, mas ela também fala de um estado de, às vezes, de competição, né? De luta. Então, se daqui a pouco eu fizer tal coisa, eu vou perder isso, ou vou perder a admiração. Eu sinto muito aqui relacionado a outras pessoas, tá? Talvez você esteja preocupado que vai perder a admiração de alguém, talvez tu esteja preocupado que vai abrir-se uma porta, mas vai fechar outra. Então aqui a espiritualidade vem dizendo, olha, a primeira coisa que tu precisa compreender é que esse medo, né, ele tá te fazendo pensar melhor, então ele tá te ajudando de alguma forma, mas tu não pode deixar com que ele tome conta. O que é esse tomar conta? É quando o meu pensamento, as minhas atitudes são baseadas somente nisso. Tá? Então aqui tem que cuidar um pouquinho com essa questão do, eu diria até mesmo do ego, né? De não querer agradar todo mundo, de ter que estar fazendo tudo bem, perfeitamente, sabe? Assim, eu sinto uma autocobrança muito forte aqui também junto com tudo isso, tá? E tá nesse sentimento aqui de conflito porque gera uma confusão, gera um aperto, gera uma ansiedade, tá gerando um peso para vocês, tá? Então a espiritualidade vem dizendo, olha, muito boa essa tua atitude interna de pensar antes de agir, mas enquanto tu vai fazendo isso, vai percebendo que é medo e vai liberando também, vai soltando tudo isso, tá bom? Para quê? Para com que tu continue andando, né? Para com que essa questão não te deixe paralisado ou estagnado nesse local que tu tá bom? E eu tô falando tudo isso porque à medida que tu vai tendo esse olhar de prudência junto com a clareza que tu tá buscando de ação, de pensamento, né, até mesmo assim de projeção, aquilo que tu tá querendo para daqui adiante,
as coisas aos pouquinhos vão ficando mais claras, tá? À medida que tu vai soltando esse medo aqui. E os teus medos também vão ficando mais claros. Talvez é o medo de ter que lidar com algumas pessoas, de ter que falar algumas verdades, ou então até mesmo, sabe assim, ó, tem pessoas que têm, às vezes, um receio simplesmente de se colocar. Por quê? Porque ela tem opinião própria e geralmente a opinião daquela pessoa é diferente da de todo mundo. Então, se colocar não é brigar. Se colocar não é ter que ganhar uma discussão. Se colocar é simplesmente falar aquilo que é teu, que é verdadeiro pra ti e compreender se alguém não concordar. E se tu não concordar com alguém, também tá tudo certo, tá bom? Então tá pedindo aqui com que tu use essa tua sabedoria interior nesse sentido de aprender a se colocar mesmo que as pessoas não concordem contigo. E tudo bem alguém colocar algo que não, que não seja o mesmo ponto de vista que o teu, tá bom? Não dá pra deixar o ego tomar frente e dizer que aquilo tá totalmente errado, ou então te colocar nessa posição de eu penso diferente, então eu tô sempre errado porque alguém não concordou comigo, tá bom? Então aqui tá pedindo muito essa questão do se abrir, tá? Pra vida. Por quê? Porque vem coisas boas. E essas coisas boas que eu tô falando vem a partir muito dessa percepção do que é medo e o que não é, tá bom? E eu tô falando isso porque a espiritualidade vem dizendo assim, ó, é o momento de se abrir, tu tá num momento de crescimento interno, mas também externo, sabe? É um convite para com que tu vá pra vida, né? Para que tu deixe pessoas novas entrar na tua vida. Claro, de novo, com esse olhar de o que é relevante para mim, o que é nutritivo para mim e o que não é. Porque depois que tu ultrapassa essa barreira do medo e do conflito interno, vem aí um ou mais motivos para com que tu celebre, né? E eu sinto aqui uma celebração, gente, da vida, tá? Eu tô sentindo aqui de uma forma muito positiva essa questão da celebração da vida, porque pode ser simplesmente tu te abrindo, sabe? Nesse sentido, tipo, ok, agora eu vou fazer as coisas que eu realmente gosto, agora eu recebi essa oportunidade, eu tenho como viver aquilo que eu sempre quis. Aqui a gente pode estar falando também de pessoas, né, que estão no relacionamento, então talvez a partir de agora seja vocês realmente se abrindo, né, para a vida afetiva, ou seja, eu tô aberta realmente para receber uma pessoa que tá conectada, que tá alinhada com os meus valores, né, com aquilo que eu acredito que é um bom relacionamento, que é um relacionamento saudável. Tem pessoas que estão aí num momento de concretizar ainda mais uma união, ou seja, um casamento, pode ser aqui parceria de negócios também, tá? E a partir, gente, dessa abertura, desse se permitir, as coisas fluem assim, ó, muito melhores para vocês, tá bom? Vamos ver o que mais a espiritualidade tem para falar sobre isso. Uau! Gente, a energia agora tá ficando leve, mas no início tava uma energia assim, ó, um peso, quase que uma bola, uma pedra em cima do coração. Isso mostra muito essa questão ali do conflito interno, tá? Perfeito, que mais? Espiritualidade, a gente pode falar qual é a tua mensagem de espiritualidade para essas pessoas que ainda estão apreensivas, né? Que podem se libertar do medo. O que mais? O que mais? Gente, aqui, ó, confirmando essa questão do se abrir para a vida, tá bom? Eu sinto vocês muito receosos. E aqui eu não sinto que é alguém com vocês, aqui é vocês, né, em relação vocês ficaram com medo, ficaram receosos de se abrir para as pessoas, de se abrirem para a vida, né, e aqui eu falo de relacionamentos, de alianças, tá, por algum motivo, tá, e esses relacionamentos, gente, pode ser no nível amoroso, pode ser a nível de amizade, pode ser no nível profissional também, tá bom, aí tu encaixa conforme o teu momento, porque a aliança aqui ela não fala somente de relacionamento amoroso, mas principalmente nesse caso aqui, tá bom? Então é como se de alguma forma tu tivesse segurado tudo por algum medo, né, por algum trauma. Então aqui vale de novo a meditação que eu falei ali no início, gente, né?
para liberar, para soltar tudo aquilo que tu viveu, porque às vezes a gente fica vivendo hoje baseado no que aconteceu ontem. E é bom porque a gente aprendeu a lição, mas quando a gente fica preso à situação, né, ao passado, fica revivendo, fica trazendo esse medo junto, a gente não consegue se libertar para o novo, né? Então aqui tá me dizendo que tem esse peso e por conta disso tu ficou cuidadoso, estratégico, eu diria até mesmo frio e calculista aqui, tá? Para as questões do coração, né? O que traz essa questão do que a gente falou antes, dessa prudência. É importante, mas a gente também, para se abrir para relacionamentos, para as pessoas, a gente também precisa se colocar nesse ponto de vulnerabilidade. E isso é importantíssimo, tá bom? Porque a gente não conhece ninguém se escondendo, né? E às vezes a gente quer que a pessoa se abra, quer que a pessoa, né, mostre quem realmente ela é pra gente, mas a gente não tá disposto a fazer o mesmo. Então aqui tá pedindo também um pouco dessa reflexão, tá bom? Mas tá pedindo aqui para com que realmente tu te abra, principalmente para as pessoas que tu convive, começa por ali, mas tendo esse cuidado, essa prudência. Por que eu tô falando isso? Porque aqui tá me mostrando que tu é uma pessoa que tu consegue perceber, né? Quando vale a pena, quando não vale, quando a pessoa é confiável e quando ela não é. Então tá pedindo pra tu manter este olhar e para aquelas pessoas que tu sentir que realmente tu pode te abrir de novo. A nível amoroso, de amizade, profissional, segue em frente, tá bom? Então aqui tá pedindo prudência, mas uma abertura também. O que mais? Aqui eu sinto que... Aqui eu sinto que é muito uma questão de escolha, tá? Nossa. Ai, gente, é incrível isso. Aqui é uma questão de escolha, porque aqui tá me mostrando, né? É como se tivesse a faca e o queijo na mão. Tu pode escolher, não existe escolha errada, mas aqui é um convite para que tu te abra pra vida, tá bom? E aí assim, ó, toda essa questão do medo que a gente tava falando que tu sentiu, realmente teve algo aí que te abalou, que, né, realmente talvez não foi bom pra ti. Mas aqui tá pedindo pra tu usar essa energia, essa tua força de percepção, e daqui a um pouco tu acha assim, nossa, eu não posso ir porque pra mim é 8 ou 80, Vanessa, eu sinto demais, as coisas pra mim são muito intensas. Usa essa energia, né, pra ver o lado bom das coisas também, né, não é ficar alienado, não tô falando isso, mas tô falando no sentido de focar também nas coisas boas. Ok, temos muitas possibilidades, infinitas possibilidades, como a gente diz sempre, né, e quais são as infinitas possibilidades que eu consigo ver nesse momento que são positivas? Porque aqui tá dizendo, eu tô só vendo o negativo, eu tô me protegendo, eu tô me bloqueando, beleza, mas o que eu preciso fazer pra me abrir? O que tem de bom, né, à frente? O que eu posso esperar de melhor pra vida? Então tá pedindo pra mudar um pouquinho esse ângulo, né, o ponto de vista com que tu tá observando as coisas também, tá bom? A partir das tuas emoções, tá? E aqui tá me mostrando também que... talvez, de alguma forma, o meio em que tu vive também te deixe um pouco confusa, porque talvez tu conviva, né, pode ser na tua família, no teu trabalho, com pessoas que tu não perceba o que realmente, qual é a intenção delas, o que realmente elas sentem por ti. Isso às vezes acaba te deixando confuso, fazendo com que realmente tu te feche, tá? Mas aqui tá me mostrando também que pode ter pessoas nesse meio, né, que podem chegar e te trazer algo bom. Mas aqui também, gente, a mensagem tá vindo super dual pra vocês. Beleza, no meu ambiente tem pessoas boas que eu posso me relacionar dessas formas que eu já falei, mas também tem pessoas lá que eu preciso tomar um pouco de cuidado, porque são pessoas que falam, que fazem fofoca. Então assim, equilíbrio significa nem um extremo nem o outro, né? É um meio termo. Então aqui tá me dizendo sim, tem os dois lados nesse ambiente e eu posso encontrar o melhor dele, mas para eu encontrar o melhor dele tá no teu olhar, né? Tá no teu cuidado, tá no teu sentir, tá? O que eu quero dizer com isso? Não dá para dizer que todo o ambiente, que toda aquele grupo de pessoas é ruim ou não é benéfico para ti. Por quê? Tem pessoas lá que podem ser boas, né? Boas no sentido, gente, de ser nutritivas pra ti, né? Essa coisa de pessoa boa, pessoa ruim, não cabe a mim, não cabe, né, a nós colocar. Mas eu digo aqui, aquelas pessoas que fazem sentido estarem ou não na nossa vida. Isso, quem sabe,
né, é somente tu, né? A gente é que sabe quem faz sentido na nossa vida. Mas aqui tá me dizendo que sim, tu vive nesse ambiente onde tem esses dois lados. Então, para com que tu saiba escolher, para com que tu saiba lidar com isso, tá em ti, no sentir, no pensar, no perceber e aí sim se abrir, né, para as pessoas certas e no momento certo, tá bom? Mas aqui, gente, sem dúvida nenhuma, a espiritualidade tá dizendo, olha, solta, se libera de todos esses pesos, tá? E talvez muitos desses pesos estão vindo das pessoas que tu convive, de novo. Pode ser a nível familiar, pode ser a nível de trabalho, pode ser amizade. Mas aqui tá me dizendo que é o momento de se libertar né, desses pesos e seguir leve, né? Assim, e quando eu digo se libertar, gente, tá vindo muito forte assim, ó. Não é das pessoas, não é do lugar, não é da situação, é das tuas próprias crenças, tá? Porque o que tá me mostrando aqui, porque essa carta aqui do medo, ela equivale também à carta do diabo, né? No tarô, esse aqui é o tarô das bruxas, então ele vem com uma linguagem um pouquinho diferente. Então fala muito como a gente falou lá no início dessa questão do ego, né? Daqui um pouco eu me prendi aí, eu estou numa crença literalmente limitante por conta do que eu vivi, por conta do que eu vi, por conta do que eu aprendi. Então eu preciso, às vezes, me afastar um pouquinho disso para ter essa visão diferente. Opa, isso aqui é só medo, então eu posso soltar isso, eu não preciso ter medo de tudo, eu não preciso agir baseado no medo, tá bom? Gente, essa leitura, assim, ó, foi bem interessante e pra mim bem forte, porque aqui tá dizendo que tá, na verdade, tá tudo certo. A única coisa que tu precisa é se permitir viver sem tanto peso, sem tanto medo, né? Dissipando através da tua própria ação, através do teu próprio autoconhecimento, esses conflitos internos, tá bom? Então a mensagem da espiritualidade para ti hoje foi essa. Eu espero ter contribuído contigo no dia de hoje. Se essa mensagem fez sentido para ti, tu sente que alguém, né, ou que tu conhece alguém que esteja passando por esse momento também pode se beneficiar dessa leitura, né? Compartilha com essa pessoa, não se esquece de se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo e comentar também, né, se fez sentido ou não para ti, tá bom? Um beijo e até a próxima!